Tá aí um assunto que nunca tinha sido abordado de forma completinha aqui no canal. Baterias de notebooks. Você não sabia, mas o fundador aqui do Qual Notebook Comprar, antes do Qual Notebook Comprar, trabalhava em uma empresa de baterias. Ele vai ficar todo orgulhoso, né, Guto? Que depois de tanto tempo de canal, aí 7, 8 anos de canal, finalmente a gente está tocando esse assunto. A realidade é que existem muitos mitos sobre bateria, como por exemplo o de que a bateria vicia se você usar um notebook sempre conectado na tomada, ou então se você não descarregar a bateria completamente. Isso não acontece mais. Então, vem comigo até o outro lado da vinheta, onde eu vou te contar como que a humanidade saiu disso para isso. E agora, o que a gente faz com isso aqui, Guto? Porque não dá para jogar no lixo comum, né? E é bastante coisa importante para falar, né, Guto? Então, vem comigo. Olha, galera, eu vou confessar que eu sempre fui fascinado por essa coisa de que um componente que parece um bloco de plástico pode fornecer energia para nossos dispositivos eletrônicos. Pode gerar luz de LED, RGB, pode gerar calor, pode movimentar motores. E é claro que eu não poderia começar de outra forma senão alertando vocês sobre o tema principal deste vídeo aqui. Use o seu notebook na tomada, sempre que possível. É que assim, lembra quando existiam aqueles portáteis ou celulares antigos que seu pai falava assim, não deixe muito tempo no carregador, porque senão a bateria vai viciar? Pois bem, hoje em dia a recomendação é justamente o contrário. Então, para começar essa jornada de conhecimento e tentar desvendar todos os mitos e verdades sobre o assunto, vamos primeiramente falar sobre a composição química das baterias. Então, essas coisinhas que são essenciais para a vida moderna, antigamente eram feitas por um composto tóxico e não reciclável, chamado de níquel-cádmio. E esse composto realmente tinha esse efeito memória, que é um vício da bateria. Certamente, né, Guto? Ela viciava de tanto ficar doidona aí por conta desse tóxico aí, né? Esse níquel-cádmio aí, né? O que acontecia é que dependendo da forma que você carregava e descarregava o seu dispositivo, ocorriam algumas reações como perda de eletrólitos, curtos-circuitos internos e reversão da polaridade. E aí você achava que a bateria estava em 100%, mas não estava. Mas os portáteis mais modernos utilizam baterias feitas de lítio ou lithium, daquela música, né, do Nirvana, né? E o lítio é um composto químico metálico e alcalino que não tem esse problema de vícios, que estraga a vida das pessoas aí, né? Porém, apesar de ele não ter esse problema com os vícios, ele é um elemento que sozinho é muito reativo e inflamável. Então, é necessário empacotá-lo. E é isso que vemos nas baterias Li-ion e LiPo. Ou para ficar mais perto do português aqui, Li-ion e LiPo. Leu o negócio? LiPo. Nos modelos de bateria do tipo Li-ion ou Lithium-ion, que vem de íons de lítio, que são baterias mais antigas, haviam várias células no interior do componente, como se fossem pilhas enfileiradas. Já as mais modernas, de LiPo ou Lithium Polymer, então no caso essa aqui é uma delas, elas não possuem estas células, mas sim algumas placas flexíveis de polímero que permitem diversos formatos. Elas são mais leves e possuem uma maior capacidade de armazenamento de energia. Então, existe uma diferença clara nos formatos, certo? As Li-ion possuíam células cilíndricas com um líquido dentro, enquanto as LiPo até podem ter células, só que mais quadradinhas e com polímeros em seu interior. Só que as fabricantes podem nos confundir um pouco com isso, porque muitas baterias ainda vêm com a inscrição Li-ion, principalmente no símbolo de reciclagem. De qualquer forma, a informação mais importante é que o padrão com pilhas enfileiradas é só para notebooks antigos mesmo. Até uns anos atrás, essas baterias aqui, do tipo LiPo,
eram um tanto raras, porque tinham ali um custo de produção bem mais elevado. Mas agora parece que a tecnologia barateou geral. Hoje em dia, nos notebooks atuais, só se vê dessas. LiPo. Mas, com isso, uma coisa que a gente também já não vê mais é a facilidade da troca de baterias, a manutenção delas. Lembra quando os notebooks e celulares permitiam que você simplesmente removesse esse componente? Tinha até gente que comprava mais de uma bateria. Afinal, naquele tempo não existiam power banks. Mas por que será que hoje em dia, com estas baterias de LiPo, esta troca facilitada não existe mais? Bem, nesse ponto, do mesmo modo que os portáteis atuais não têm mais aquele drive de CD e DVD, com as baterias, a lógica é basicamente a mesma. Para que as fabricantes consigam laptops cada vez mais finos, leves e elegantes, rolam aí esses ajustes e evoluções de projeto, seja eliminando alguns itens que já estão meio que caindo em desuso, ou então integrando outros dentro da máquina, cada vez mais apertadinhos. Então, nesse caso aqui, só nos resta ficar conformados. Precisou trocar? Vai ter que abrir a tampa inferior do notebook. Sem chance. E se você precisa comprar uma bateria nova para o seu notebook, a gente indica, de olhos fechados, uma das melhores empresas para isso, a Bring It. E a gente não está ganhando nada para falar isso. É porque os caras são bons mesmo. Ela é uma empresa que conhecemos há vários anos, que tem um catálogo enorme, tanto de modelos mais antigos quanto de modelos mais recentes. Só que, como vimos nesse vídeo, as baterias mais modernas não viciam mais. Então, nesse caso, quando que essa troca seria necessária? O que ocorre é que estes componentes, assim como quase tudo na vida, sofrem um negócio chamado desgaste. Assim como o pneu do carro fica careca, ou às vezes as pessoas ficam carecas, ou então a pintura de uma parede começa a descascar, né? Então, com o passar do tempo, inevitavelmente, a bateria do seu notebook ou do seu celular vai naturalmente ficar menos eficiente. E isso não é a mesma coisa que viciar a bateria. Então chegou a hora de falar sobre o envelhecimento deste componente. Mais especificamente, sobre os seus ciclos de vida. Funciona assim, galera. Cada vez que você carrega a bateria do seu notebook de 0 a 100%, é contado um ciclo de vida. Mas essa contagem pode ser quebrada, porque ela é cumulativa. Por exemplo, se um dia você carregar a bateria do seu notebook de 50% a 100%, carregou 50% de bateria, usou o notebook, e aí no dia seguinte você carregou a bateria de 25% a 75%, novamente carregou 50% de bateria. Você vai ter fechado um ciclo completo. As fabricantes nunca deixam claro quantos ciclos de vida uma bateria pode durar, mas normalmente é algo que gira em torno de 300 a 500 ciclos de vida. Esses dias, inclusive, ocorreu um fato bem ilustrativo sobre a importância de se utilizar um notebook conectado na tomada, como alertamos no começo do vídeo. E foi assim, uma amiga de um colaborador aqui do canal falou para ele: "A minha bateria morreu, não dá mais carga." E aí ele perguntou para ela assim: "Tá, mas você estava usando ela como? Na tomada ou fora?" E a resposta veio com muita convicção. Ela falou assim: "Sempre fora da tomada, para não viciar, né?" Então veja só, né, galera, como que isso está enraizado na mente das pessoas. Complicado, né? É que antigamente, quando você comprava um celular, por exemplo, vinha um aviso explícito que dizia que você deveria carregar o dispositivo por tantas horas antes de usar a primeira vez. Também tinha um aviso para sempre descarregar completamente a bateria antes de carregar novamente. E aí a galera se acostumou, né? Parece ali até que era algo para assustar mesmo, né, Guto? Tanto que até hoje a galera não esqueceu e é passado de geração para geração. As fabricantes bem que podiam mandar um aviso atualizado sobre isso, né? Tipo, hashtag sempre na tomada. Mas em resumo, né, galera, o que aconteceu nessa história que eu acabei de te contar é que a pessoa realmente pensava que estava fazendo um bem para a saúde do seu notebook, quando na verdade todo santo dia, vários ciclos de vida preciosos da bateria eram sacrificados. Que tristeza, né, galera? Só estando na pele dessa pessoa para entender o que ela passou. Eu sinto muito pela perda da sua bateria. A gente já vai te explicar como que você faz para verificar a saúde da sua bateria e também garantir uma maior vida útil para ela. Mas antes, eu preciso te mostrar
que usar o notebook conectado na tomada não está só relacionado à expectativa de vida da bateria, mas também está relacionado a um outro detalhe importantíssimo, que é a obtenção do máximo desempenho da máquina. Isso é válido especialmente para notebooks gamers, onde a energia fornecida pela bateria muitas vezes não é o suficiente para garantir que todos os componentes trabalhem em sua performance mais alta. Espetou na tomada, a diferença nos FPS costuma ser percebida na hora. É claro que isso envolve alguns detalhes técnicos que poderiam deixar esse vídeo mais longo e mais denso. Então, em breve, a gente vai lançar um conteúdo específico sobre esse assunto lá no nosso Instagram e também no nosso TikTok, que inclusive não para de crescer. Tá a fim de ajudar o canal? Quer fazer parte desse crescimento? É só deixar o seu like, se inscrever no canal e ver aqui no comentário fixado os links para as nossas redes sociais. Chega mais, pô. Não seja tímido. Venceu o nosso amigo virtual. Porque todas as nossas redes sociais são recheadas de conteúdos legais. E agora, sobre a saúde da bateria. Bom, então nós vimos aqui que as baterias modernas não viciam, porém possuem ciclos de vida que vão sendo gastos quando o notebook fica fora da tomada. A pergunta que fica é, será que tem como saber quantos ciclos foram gastos? Nas configurações do Windows, em energia e bateria, até tem um menu chamado de uso da bateria, mas ele não apresenta muitas informações relevantes não. Apenas mostra qual é a porcentagem do carregamento em diferentes dias e horários. Para ter um diagnóstico completinho, dá para abrir o prompt de comando e digitar isso aqui. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também para facilitar. Aí é só apertar o Enter e será gerado um relatório em HTML. É só ver onde o arquivo foi salvo e abrir. O problema é que nem sempre a informação de Cycle Count, ou contagem de ciclos, vai trazer resultados. Pode ficar em branco, como em alguns testes que fizemos. Mas analisando estes dois dados, a gente consegue comparar a capacidade de carregamento, como era de fábrica, e o máximo de carregamento possível atualmente. Quanto mais próximos estes números estiverem, mais saudável vai estar a sua bateria. Também é possível instalar programas para ver isso, como por exemplo o BatteryMon e o Smarter Battery. Para facilitar, tem links aqui na descrição, como sempre. Mas além destes diagnósticos, que já podem identificar algum problema existente, existe a chamada medicina preventiva. Então aqui vão algumas dicas preciosas sobre como aumentar a vida útil da sua bateria. Vamos listar aqui. Dentre as principais recomendações, as mais importantes são carregar o dispositivo sempre com o adaptador original, evitar que a bateria fique muito quente e evitar que a bateria descarregue totalmente, não deixar zerar ela realmente. No Windows, tem como você até configurar para que o notebook entre em estado de hibernação ou desligue quando a bateria está no finalzinho. Isso fica lá no painel de controle, hardware e som, opções de energia, selecionar plano de energia, alterar configurações do plano e alterar configurações avançadas de energia. Meio escondido, Mas tá aí. O recomendado é que a bateria não fique com menos de 20% de carregamento, porque em baixos níveis ela entra em um modo de desgaste acelerado. E se ela zerar, é como se ela morresse e você tivesse que ressuscitar ela. Não é algo muito bom de se fazer com muita frequência. Mas também existe o oposto. Também não é recomendado atingir 100% da carga da bateria, porque ela esquenta muito nesse processo e o calor é inimigo da bateria. O ideal seria limitar a uns 80%. Mas não existe nenhum recurso nativo do Windows para fazer esse tipo de configuração, tá? Aí tem que recorrer aos softwares das fabricantes, como o Lenovo Vantage ou o Samsung Settings. Estes fazem essa trava de carga máxima. Só que não é toda fabricante que vai oferecer esses recursos, E mesmo que ofereça, alguns modelos de notebooks podem ser incompatíveis. De qualquer forma, você não precisa se preocupar em explodir o seu notebook, ou algo assim, pegar fogo. Porque quando a bateria chega em 100%, o notebook passa a consumir energia diretamente da tomada. Assim, a sua bateria fica descansando, bem de boa. E qualquer coisa que descanse, pelo menos por um tempo, vive mais. Bem, agora que você já sabe então um bocado aí sobre baterias chegou a hora de respondermos uma outra pergunta muito importante. Quanto tempo dura a bateria de um notebook? Qual é a sua autonomia? A resposta é o bom e velho depende.
O poder das baterias normalmente é informado através de duas siglas. A sigla mAh, ou mAh, indica a quantidade de carga elétrica transferida por uma corrente estável. Já a sigla Wh, ou Watt-hora, indica a quantidade de energia utilizada para alimentar a bateria. Então, existe uma diferença entre capacidade, ou carga, e energia nessas medidas. Só que não é um assunto fácil, afinal, tem vídeo do Manual do Mundo de 16 minutos falando apenas sobre essas questões. Aliás, no canal deles vai ter uma infinidade de conteúdos sobre baterias. E vale a pena ver porque o Iberê e a Mari são demais. O fato é que algumas fabricantes informam apenas o valor de mAh, enquanto outras apenas o valor de Watt-hora. Algumas vezes os dois valores são informados simultaneamente. Em nosso site, a gente tem catalogados valores de mAh que vão de 3.000 a 5.000, enquanto a medição por Watt-hora vai de uns 30 até 100. Só que assim, não tem como você converter essas medidas por tempo de uso fora da tomada, porque isso envolve dezenas de fatores. Sabe quando a fabricante lá informa que o notebook tem a capacidade de durar o dia todo, mas a sua mão dura 2 horinhas? Só para você entender bem, é que nesse ponto depende muito de como que você usa o notebook. O brilho da tela, a complexidade das atividades que você está realizando nesse notebook, né? Se está usando muito ou pouco processamento, se a CPU e a GPU estão sendo utilizadas, se estão sendo utilizadas na capacidade máxima, entre muitos outros detalhes, como por exemplo a iluminação do teclado. Se estiver ligada, vai gastar mais um pouquinho. Mas assim, só para você ter uma ideia, em notebooks mais baratos, a bateria pode durar de 3 a 4 horas, com o brilho da tela em 100% e mexendo no notebook o tempo todo. E aí vamos supor que você resolve jogar um gamezinho lá. Aí esse tempo pode cair para até menos de 1 hora. Os únicos que realmente entregam uma duração de bateria muito acima da média, podendo facilmente ultrapassar 8 horas fora da fonte, são os notebooks premium ultra finos. Principalmente se forem notebooks voltados para a experiência do usuário, como é o caso dos com a certificação Intel Evo. Tá, Michael, mas aí você estava falando sobre usar o notebook na tomada. E agora você está falando sobre duração da bateria. Então, eu uso a bateria ou não uso a bateria? E é assim, né? Em algumas situações não tem o que fazer, né, galera? A bateria do notebook tá aí para ser usada, lógico. Mas sempre que preferível, é bom usar o notebook na tomada. Em alguns casos não tem o que fazer. Você vai ter que realmente aproveitar esse recurso, né? Então, por exemplo, você está numa reunião, você está numa praça de alimentação, está no aeroporto lá. Aí, nesses casos, é a hora de usar a bateria. Caramba, que vídeo, hein, Guto? Uma aula, né? Deveria vender esse vídeo com curso digital, né? Mas para concluir, galera, este é realmente um assunto quase sem fim. A gente nem falou aqui sobre fonte de energia e voltagem, por exemplo. A gente também não falou sobre assuntos que eram mais comuns antigamente, como calibrar as células de uma bateria. Faltou falar também sobre onde você descartar uma bateria morta, né? Isso varia de cidade para cidade e em algumas existe até o serviço de coleta de lixo eletrônico na porta de casa. Mas na maioria dos casos, você precisa ir até um ponto de coleta específico. E vale muito a pena, galera, porque baterias descartadas em lixos comuns são extremamente nocivas à natureza. Estragam o meio ambiente. Então, realmente, não jogue baterias em lixos comuns. Jamais. Nem pilhas também. O meio ambiente precisa de você. Enfim, sem dúvidas, teremos que fazer mais vídeos sobre o assunto, mas esse aqui já serviu para dar um start na coisa. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para a gente poder ir aos poucos com a comunidade complementando o assunto. E é claro que a gente não faz que nem alguns canais, que você deixa o comentário e ninguém responde. A gente vai ter sempre um enorme prazer em responder você. Ou eu, ou outro integrante da equipe, ou a galera da própria comunidade, ou os técnicos mesmo, oficiais aqui do canal. E se você estiver na busca de um notebook novo para comprar, eu tenho uma dica valiosíssima, que é de você fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram. É grátis! Você recebe aí, na palma da sua mão, todos os dias, as melhores ofertas, promoções e cupons do mercado brasileiro de notebooks. É uma das melhores maneiras de você economizar seu tempo e dinheiro, porque você não precisa ficar pesquisando por aí, e as promoções que a gente posta lá são realmente muito boas. Por isso que a gente reserva para quem faz parte do clubinho aqui, né? Para participar, é só clicar nos links de convite que vão estar no primeiro comentário do vídeo, fixado, ou aqui na descrição. Faça parte do clubinho e não perca nenhuma promoção. Esperamos que este vídeo ajude, né, as pessoas
a não matarem as suas baterias achando que estão fazendo bem a elas, né? Igual aconteceu com a sua amiga lá, né? Dá um abraço nela por mim, Guto, porque é complicado. E se você curtiu esse vídeo, não custa lembrar, like, se inscreva no canal, ative o sino e seja muitíssimo bem-vindo à comunidade. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto para o próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!